Hoje estão na lição número 5 e o título da lição é Fidelidade em meio à oposição e perseguição. Então, o texto base da nossa lição de hoje está em Jeremias capítulo 11, versículo 18 ao versículo 23. Jeremias capítulo 11. Jeremias capítulo 11, versículo 18 ao 23. Jeremias 11, 18 ao 23. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, depois cada um pode ler um versículo também. Então, Jeremias 11, 18 ao 23. Um dos principais objetivos da lição de hoje é exatamente encorajar a persistência, né? E a fidelidade ao Senhor, né, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação que possamos viver. O Senhor Jesus, quando Ele chama os seus discípulos, exatamente Ele chama para segui-lo. E como disse Billy Graham disse que a salvação é de graça somente. Mas o seguir a Cristo nos custa tudo. Seguir a Cristo nos custa tudo. Jesus, Ele próprio ensinou a respeito, por exemplo, do discipulado, ou seja, discipulado no sentido de seguir a Cristo, ser como Ele. Ele disse que primeiro, Ele até usou uma parábola, ele citando exatamente sobre o custo. Ele falou, qual o rei que antes de sair para uma guerra? Por exemplo, um exército de 10 mil, o outro exército tem 20 mil, primeiro não se assenta, não vê, se com a metade, ele consegue vencer o outro que tem o dobro. Ou alguém começa a construir no 60 primeiro e faz os cálculos, vê se ele tem como começar e terminar. Então, ele destaca aqui exatamente o custo de seguir, o custo de discipulado, de seguir a ele. E quando nós falamos aqui, nós vamos, claro, o comentarista ele utiliza como exemplo Jeremias, que é um dos profetas do Antigo Testamento que mais demonstra exatamente isso: persistência, resiliência, dedicação, fidelidade. Nos momentos mais difíceis, ele não foi chamado para ser profeta num tempo fácil, pelo contrário, um tempo extremamente difícil. E aqui nós vemos que ele enfrentou oposição, ele enfrentou perseguição, foi preso, lançado na cisterna. Então, ele são várias situações aqui. Mas isso nos lembra que servir ao Senhor, servir ao Senhor não é uma vida fácil. Tem algumas pessoas que às vezes falam, vem para Jesus, que tudo vai dar certo, tudo vai ser uma bênção e tal. Mas no lugar nenhum da Bíblia Deus prometeu isso, prometeu? Jesus, no mundo tereis uma vida mansa. É isso que a Bíblia diz? Não, tereis aflições. Mas temos bom. Exatamente. Porque Ele está conosco, né? Como disse o Senhor disse através do profeta Isaías, Ele disse, olha, que ele quando passares pelas águas, estarei contigo. É o nome submergirão. Quando passar pelo fogo, estarei contigo, né? Então, eles não te queimarão. Passar pelas águas não te submergirão, passar pelo fogo não te queimarão, porque eu estarei contigo. Deus não nos livra das tribulações, mas nos livra nas tribulações. Nas lutas, Ele está conosco, nos dando graça. Agostinho, ele disse que não orem por cargas mais leves, orem por ombros mais fortes. Então, algumas vezes, Deus, na sua misericórdia, nos dá carga mais leves. Mas quando Ele não quer nos dar carga mais leve, o que Ele faz? Ele nos dá ombros mais fortes, ou seja, nos dá a sua graça para resistirmos, para vencermos. E nós aprendemos muito nas situações difíceis. Alguém já notou que, por exemplo, nós aprendemos mais quando erramos do que, por exemplo, se você erra uma questão na prova, vai fazer uma prova, um exame, e errou uma questão, aí as outras às vezes se esquecem quais eram, como foi, né? Você respondeu certo, mas aquela que você errou, depois, poxa, errei essa daqui, essa questão, aquilo fica marcado e aquela ali você não esquece mais. As outras podem até esquecer, mas aquela que você errou, ela te chama a atenção. É isso aqui, eu errei isso aqui, você vai ver o que você errou, qual a resposta correta, e aquilo fica mais gravado na nossa memória. Da mesma forma também são as lições da vida.
As lições da vida também, ela nos ensina. É claro que não significa, eu vou errar para aprender, não. Às vezes nós aprendemos com o erro dos outros, as lições, extraímos lições da vida de outros. Eu sempre costumo dizer que nós aprendemos com todas as pessoas, com todos. Algumas a gente aprende o que fazer, com outras o que não fazer. Né? O cara fez aquilo errado, a pessoa fez aquilo errado, ó, eu sei que está aqui, e deu tudo errado e foi a consequência. Então isso eu sei que eu não posso seguir esse exemplo. Então, e aqui essa lição ela nos chama exatamente para isso. Para refletirmos então na fidelidade, sermos fiéis ao Senhor. Somos chamados para sermos fiéis ao Senhor. A mensagem do capítulo 11 ao capítulo 20 aqui do livro de Jeremias, ele refere-se principalmente sobre a quebra da aliança entre Judá e o Senhor. Não que o Senhor quebrou a sua aliança, mas o próprio Judá, né, o reino de Judá, ele quebra a sua aliança por causa da sua infidelidade, abandonam o Senhor, abandonam a fonte de águas vivas, como o pastor Alex até citou na primeira lição, na introdução, abandonaram a fonte de águas vivas e buscaram cisternas rotas, que não retêm água. Né? Imagina, você tem uma cisterna que ela é rota, que ela está furada, para que ela serve? Não vai segurar água nenhuma. Né? Então, dessa forma, aqui ele está dizendo exatamente, chamando o povo novamente à fidelidade ao Senhor. O profeta nesse capítulo 11 a 20, então ele lembra o povo dos termos da aliança com Deus, ele denuncia a desobediência persistente da nação, não era algo esporádico, não era algo pontual, era algo metódico, era algo contínuo, né, persistente, essa desobediência, e eles, apesar dos vários chamados, apesar das várias repreensões, eles se recusavam a retornar para o Senhor. Eles se recusaram a tornar de maneira que isso se tornou inevitável juízo. Quando não há arrependimento, o juízo se segue. E aqui foi o que aconteceu. O que aconteceu primeiro com o reino de Israel, as tribos, acontece agora, começa o mesmo caminho para o juízo que levou também ao cativeiro babilônico também do povo do reino de Judá. Então, esses capítulos aqui, eles mostram uma tensão, uma tensão entre a oposição enfrentada por Jeremias. Ele foi perseguido por não anunciar a palavra de Deus, quando ele é perseguido, ele questiona, né? Ele lamenta, ele questiona, ele expressa a sua dor diante de Deus, e não é fácil, não é fácil. Quando você imagina, algumas pessoas têm a ilusão de que se fizerem a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Não é esse o pensamento das pessoas? E o que os irmãos acham? Não. Tem pessoas que acham assim, não, se você está enfrentando oposição, se você está enfrentando luta, você já tem pecado. É uma coisa errada com você. Porque se você estiver no caminho de Deus, na vontade de Deus, vai dar tudo certo. O que os irmãos acham disso? Às vezes é o contrário. Sim. Às vezes, A própria Bíblia também diz que, vamos falar acho que em relação ao Senhor Jesus, que aquele que sofreu na carne abandonou o pecado. Então eu acho que o Senhor trabalha muito essas coisas também na gente, para nos libertar, para transformar, e através também do sofrimento que a gente se regenera, né? Como vai falar do próprio Cristo. Que mais? A Biblia también nos ensina, cualquiera puede dizer, puede pegar un texto fora de contexto, es un pretexto, Sim, ¿no? sim. Entonces cualquiera puede hacer alguna cosa. Verdade. Si no está en un contexto, no vale para É nada. verdade. Que mais? Eu não compreendi bem a pergunta. Pode repetir, pastor? A pergunta que fez. Não, por exemplo, tem algumas pessoas que mais dizem, por exemplo, se uma pessoa está enfrentando luta, dificuldade, é porque ele está em pecado, porque tem alguma coisa errada, porque está fora da vontade de Deus, porque se alguém está na vontade de Deus, vai dar tudo certo. Vai ser tudo bênção, não vai ter problema, não tem dificuldade. Não, não é bem assim.
Geralmente, a pessoa anda no caminho de Deus, por vezes acontece dificuldades tão grandes que a gente até blasfema o nome de Deus. E se nós estamos doentes com uma enfermidade pequena ou grave, não quer dizer que a pessoa está em pecado, julgar se a pessoa é errada. Chora, né? Pode ser o próprio Sim, verdade. O que mais? Tem alguma coisa a dizer? Bom, eu acho assim, acho que os irmãos, todas as respostas realmente foram bem colocadas. Só fazendo um adendo aqui, exatamente como o Flávio até colocou, também a gente não generaliza tudo, né? Não é generalizar. Nós temos que primeiro ver a nossa vida. Eu estou andando em fidelidade com Deus. Se tem oposição, se tem dificuldade, então, amém, porque é consequência de Deus estar sendo fiel ao Senhor. Às vezes, tem alguns casos que a pessoa escolhe caminhos errados, toma decisões erradas, fora da vontade de Deus, ou caminhos assim, aí ele começa a colher consequências do seu pecado. Né? Então, assim, a gente não generaliza as coisas tudo, porque senão a gente, quando generaliza, a gente coloca tudo na mesma regra, e nem tudo funciona na mesma regra. Bom, claro, sempre precisa um autoexame. Bom, eu tenho buscado servir ao Senhor, eu tenho buscado viver para a glória dele. É claro que ninguém é perfeito, né? Às vezes, por exemplo, mas assim, o perfeito no sentido de que às vezes a gente não escolhe tão bem, a gente não conhece tudo. A gente não conhece tudo lá na frente. Às vezes a gente escolhe algumas coisas, não estou falando de pecado, não. Falando de escolhas pessoais, algumas decisões, por não conhecer, por exemplo, vamos dizer, alguém compra uma ação que está valorizando muito. E não sabe como é que está amanhã vai estar lá embaixo, afundou tudo, né? Então, toma decisões. Esse é um exemplo. Não é um pecado, né? Não é um pecado. Isso acontece. Agora, o que eu estou querendo dizer é que quando você busca viver para a glória de Deus, mesmo que imperfeitos, e você busca com a graça de Deus, e quando você enfrenta oposição, isso não significa, como na maioria das vezes a gente pode ver vários exemplos na Bíblia, podemos ver, por exemplo, eu gosto muito daquela passagem quando fala assim, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade, o Senhor depois de multiplicar os pães, mandou eles entrar no barco, atravessar para o outro lado do mar da Galileia, quando eles obedecem a Cristo e a viagem foi uma tranquilidade, não foi? Não. Veio uma tempestade que eles imaginaram e tal, que até iam sucumbir ali, e veio o Senhor em socorro dele e tudo. Então, e ao mesmo tempo também, existe uma ideia, de algumas, mas é errada, como dos amigos de Jó, como por exemplo hoje da teologia da prosperidade, quando Jesus ele não nos prometeu a nossa recompensa, não é aqui. O céu não é aqui. Como os testemunhos de Jeová falam, que vão almas ficar aqui. Não é. Na verdade, a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. A nossa recompensa não é aqui. O nosso galardão não é aqui. Jesus ele disse, olha, como? Jesus foi muito bem recebido, não foi? Todo lugar que ele foi, ele, por exemplo, teve uma morte honrosa, fizeram um funeral para ele grande, né? Ele morreu em velhice, foi assim que ele morreu? Não, ele morreu na cruz, fez-se maldito em nosso lugar. A morte de cruz era uma das mortes mais desonrosas. Um cidadão romano, não poderia morrer crucificado. Geralmente, quando ele fosse condenado a um crime grave, ele era decapitado, porque era morte para os piores. E Jesus, tanto é que as pessoas que estavam ali, né, os principais, os sacerdotes, se tu és realmente filho de Deus, desce da cruz e nós vamos crer. Zombaram, caçoaram dele, e ele ficou ali, permaneceu na cruz. Eu costumo dizer que o mais fácil, quando eles disseram, se tu és o filho de Deus, desce da cruz, esse era o mais fácil, não era? Fácil, acabar com tudo, né? Se fosse assim, eu vou acabar com tudo, é assim, não estão me desafiando, né? Pum, um estalo de dedo,
né? Acabava com tudo, ali, todos ali. O mais difícil foi ficar ali, levar o pecado de todos nós. O justo, né, pagando pelos injustos. Então, isso nos mostra que o Senhor Jesus diz, olha, se fizerem comigo, sou a lenha verde, farão com a seca, né? O que farão? Então, ele prometeu, os discípulos também enfrentariam isso. E aqui Jeremias, ele sofre oposição, ele sofre perseguição, ele é preso. Por quê? Por se manter fiel ao Senhor, por ser fiel a Deus, por pregar a palavra de Deus, por anunciar. Havia naquele período, naquele tempo, havia os falsos profetas, e esses profetizavam aquilo que as pessoas gostavam de ouvir. Esses eram aclamados, batiam palma para eles, eram reverenciados. Jeremias, ele foi chamado não para dizer o que as pessoas queriam ouvir, mas aquilo que Deus tinha para dizer para o povo. E é fácil, assim, hoje a gente vê, por exemplo, muitos pastores falam que o povo gosta de ouvir, massageia o ego, né? E tal, que pastor, não é. Agora, falar a verdade é mais difícil, né? Falar a verdade, mas não gostei não gostei do que o pastor disse. Bom, se é a palavra de Deus, a gente não tem que brigar nem com ninguém, né? Brigar com a palavra de Deus então. Briga com Deus, a sua palavra. Você está ali. Mas as pessoas hoje então têm isso. E Paulo enfrentou perseguição, os apóstolos enfrentaram perseguição. E Jeremias aqui ele mostra, apesar da perseguição, apesar das lutas, ele demonstra exatamente uma fidelidade ao Senhor, persistência, perseverança. E é isso que nós precisamos também. O primeiro ponto que o comentarista destaca aqui, oposições surgem quando a vontade de Deus é realizada. Então, perseguições surgem quando a vontade de Deus é realizada. Quando andamos em obediência à vontade de Deus, sempre vai haver hostilidade daqueles cujo coração é dominado pela maldade, dominado pelo engano. As pessoas vão dizer, não, você é fanático, você é isso, quer ser aquilo outro. Hoje, por exemplo, no mundo em que vivemos, ser conservador com os princípios cristãos é quase uma ofensa para muitos, não é? Você diz, eu sou conservador, assim, no sentido, os princípios cristãos, judaico-cristãos, mas e o aborto, você é contra o aborto? Parece que se você dizer que você é contra o aborto, para muitas pessoas parece que você é um extraterrestre, é uma coisa do outro mundo. Não é? Extrema direita. Então, aí nos faltam tantas coisas, quando na verdade, é claro, são questões de princípios. Então, sempre quando nós defendemos valores, é claro que eu sempre costumo dizer uma coisa, tá? Existem duas formas de dizer a verdade: com amor, de uma forma humilde, de uma forma que as pessoas. E outros às vezes são meio brutos, né? Para dizer as coisas, aí você fecha as portas. Mas não significa que você vai brigar com todo mundo, mas se posicionar, defender os valores, defender a fidelidade a Deus em primeiro lugar. Então, sempre vai haver oposição. Sempre vai haver oposição por parte daqueles que não andam segundo a fé, não andam segundo Deus, ou não querem exatamente, como disse Dietrich Bonhoeffer, né, disse a respeito da graça barata e a graça preciosa. Muitas pessoas têm apenas uma graça barata. É um cristianismo sem cruz, é um cristianismo que não exige nada. Eu sou cristão e eu continuo da mesma maneira. Na verdade, essa graça barata, esses cristãos que seguem essa graça barata, são o que nós chamamos de ateus práticos, né? Ateus práticos, ou seja, eles creem que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Por quê? Vivem como Deus. Se Ele é Deus, se Ele é Senhor, a minha vontade, não é eu faço a minha vontade. É interessante que a palavra servo, exatamente nesse contexto, no original, tem um contexto de que é alguém que é escravo, literalmente escravo, alguém que não faz a sua vontade, que não faz o seu querer, mas que foi comprado para fazer a vontade do seu Senhor. Então, como cristãos, nós podemos fazer nós somos primeiro, fazemos o que queremos ou
nós submetemos a nossa vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. A vontade de Deus está acima de O tudo. próprio Cristo, né, disse: eu não vim para Sim. fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Exatamente. Então, é a vontade dele acima de tudo. É claro que, por exemplo, nós fazemos nossa vontade, nós escolhemos, mas é a vontade dele acima de tudo. Quando há uma divergência entre a minha vontade e a vontade de Cristo, qual deve prevalecer? A de Cristo, sem dúvida nenhuma. Então, fomos comprados, chamados para fazermos a vontade dele, a vontade do Senhor. Não somos nós. Mas tem crente que acha que não, eu faço o que eu quero aí eu sou cristão. Mas um cristão é aquele que segue a Cristo. E a palavra seguir a Cristo não é apenas dizer de boca para fora, é imitá-lo, ele é o exemplo, ele é o modelo, o exemplo de como nós devemos seguir. Seguir a Cristo quer dizer isso. Ele dá um passo aqui, a gente dá um passo, ele vai, ou seja, é seguir os passos de Cristo, seguir os passos dele, seguir o modelo dele, seguir a vida dele, o exemplo que ele nos deixou. É claro que, por melhor que tentemos, a gente vai estar sempre aquém, aliás, está sempre aquém daquilo que é, porque nós não somos falhos, ele é o exemplo, o modelo, por isso nos leva ao quê? Mas isso não nos leva a desanimar, pelo contrário, isso deve nos levar a nos esforçar ainda mais, nos deve levar a uma dependência maior dele, a uma humildade e compromisso. Nos leva a humildade e compromisso. Humildade no sentido de que, olha, realmente eu estou distante daquilo. Então eu não posso desanimar, eu tenho que pedir mais graça a Deus, eu tenho que buscar mais ao Senhor, eu tenho que clamar mais a Ele para que Ele me ajude a ser como Ele é. O crente, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, ele é salvo pela graça, mediante a fé. Paulo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas então não somos salvos pelas boas obras. Mas Paulo no versículo 10 diz que para as boas obras, não pelas boas obras, mas para as boas obras. Ou seja, as boas obras não são a razão de sermos salvos, elas são a consequência de sermos salvos. Como uma árvore boa produz frutos bons, não é? É a árvore que determina se o fruto vai ser bom ou ruim. Não é o fruto que vai determinar se a árvore é boa. Então, a consequência, as boas obras são uma consequência de nossa salvação. Um crente salvo, transformado por Cristo, ele vai dar boas obras, vai fazer boas obras, vai produzir bons frutos. Assim deve ser na nossa vida também. Então, toda vez que a gente tenta sinceramente fazer o Senhor, vamos enfrentar perseguições, oposições. E sempre que nós estamos envolvidos a fazer aquilo que é a vontade do Senhor, sempre vai haver tentativas, de desestimular. Quem já leu O Peregrino, quem não leu, já leu. Como diz o Jonas Madureira, esse é um daqueles livros que você não pode passar dessa vida sem ler. Eu já li umas 6 vezes O Peregrino, muito bom. É um dos livros, tanto que alguns dizem que era o livro mais vendido, foi durante muito tempo o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. Então, e é interessante que quando ele decide, o cristão, ele sempre faz pesado o pecado, ele decide abandonar a cidade da destruição para caminhar para a cidade, abandonar a cidade da destruição, segundo a palavra que o evangelista dá para ele, para caminhar para a Nova Sião, e quando ele, a Nova Jerusalém, a cidade para os céus, que é um exemplo dos céus aí, e ele decide, e quando ele tenta convencer outros a ir, ninguém quer abandonar a cidade da destruição, abandonar o fardo do pecado, ninguém. Ele vai sozinho. Aí quando ele vai, até 2 aqui vão até junto com ele. 2 até são meio convencidos, porque na primeira dificuldade os outros voltam. Na primeira dificuldade os outros voltam. O interessante é que eles tentam, em muitas situações, tentam abandoná-lo. Ele enfrenta várias oposições, ele enfrenta vários desafios que tentam desviá-lo, que tentam afastá-lo do caminho para chegar exatamente até a jornada final. E assim é a vida do crente também. Vai encontrar muitas oposições, muitas pessoas tentando fazer desistir, não, isso não precisa ser assim não e tal,
vamos encontrar oposições. O apóstolo Paulo, ele diz que quem quiser servir ao Senhor fielmente enfrentará oposições. Foi o que aconteceu com Jeremias, foi o que aconteceu com Cristo, foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu com os apóstolos, mas conosco é diferente, correto? Não, Não? Tem certeza? absoluto. Conosco também não é diferente. Então, que esses exemplos, exatamente, eles estão registrados nas Escrituras para nos mostrar isso. Que da mesma forma que eles perseveraram, da mesma forma que eles buscaram a graça de Deus, foram fortalecidos, mantiveram-se fiéis nas piores circunstâncias, como no caso de Jeremias, foi lançado na cisterna, foi colocado na prisão, e teve várias vezes quase à beira da morte mesmo, ali na posição, mas foi fiel ao Senhor. O segundo ponto que o comentarista destaca aqui, a fidelidade a Deus supera as oposições humanas. Vai ter oposição humana? Vai. Poucas? Não. Muitas. Muitas oposições humanas, em diferentes situações. Tem pessoas, por exemplo, Jesus ele até disse que às vezes em alguns lugares, por exemplo, principalmente num contexto muçulmano, né? Quando às vezes a pessoa aceita, quem já viu aquele filme Atrás do Sol, é um filme bem interessante, é antigo já, mas bem interessante. Ele retrata um jovem muçulmano que foi estudar nos Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele conhece um grupo de jovens cristãos, ele se converte, né? Começa a estudar as Escrituras e depois ele vai visitar a família no Paquistão. Quando ele vai visitar a família no Paquistão, ele não pensa em ficar. Ele tinha terminado os estudos, ele apenas visitar e voltar novamente para os Estados Unidos, continuar lá, servindo a Cristo e tudo. Mas ele não relata isso, que ele voltaria, que ele só veio visitar. Ele esconde a passagem, esconde a Bíblia, esconde tudo. Seus pais não viram que eram muçulmanos, mas era só visitar, revê-los e poder voltar para os Estados Unidos. Só que eles descobrem a Bíblia, e então o pai deveria matá-lo, forçá-lo até matá-lo, se necessário, para que ele retornasse ao islamismo, e ele começa a fugir. O tio então e os primos começam a perseguir, ou ele voltar, ou mandavam ele para Atrás do Sol. Atrás do Sol é uma expressão que diz exatamente, é uma expressão em árabe que quer dizer, atrás do sol quer dizer de matar, né? Tem esse sentido de matar, de terminar a vida. E ele começa a ser perseguido e tudo, ele foge, eu não vou contar o resto do livro, mas no final ele tem até a oportunidade de voltar para os Estados Unidos, mas ele resolve permanecer ali, ajudar um pastor ali, que tinha uma igreja escondida. Então, ele mostra exatamente isso. Tem lugares em que ser cristão é quase que uma sentença de morte, no caso dele. Era um muçulmano, uma família muçulmana, que ao aceitar a Cristo é quase uma sentença de morte. Mas o exemplo dele permaneceu fiel. Também isso nos mostra que sempre vai haver oposição. Mas o mais importante é que a fidelidade de Deus supera as oposições. Supera. Deus, ele é fiel. Às vezes podemos passar situações difíceis, podemos passar situações complicadas, mas Deus nunca nos abandona. Hebreus 13:5 diz: não te abandonarei, não te deixarei. Né? Então ele está sempre conosco, nos dando força, nos dando graça. Quando a carga é mais pesada, ele nos dá ombros mais fortes. E às vezes algumas pessoas passam situações tão difíceis, a gente imagina como é que aquela pessoa suportou isso, como é que ela conseguiu passar isso tudo. Foi o quê? Graça de Deus. Foi a graça do Senhor. A pessoa nem sabe como é que ela conseguiu também. Depois que passou, né? Depois que passou aquela situação, olha para ela, como eu consegui? Como eu tive forças? Não foi a nossa força, foi a graça de Deus sobre a vida, fortalecendo, dando graça. Quem já leu alguns livros, por exemplo, como Torturados por Amor a Cristo, do Richard Huberman, né? Ele retrata exatamente casos de cristãos perseguidos, torturados e tudo que eles passaram e perseveraram. Outras situações, em muitos lugares, realmente, ser cristão, aqui na Europa é um pouco mais fácil, né? Mas é claro que também com essa facilidade traz outros perigos, nos acomodarmos de outros perigos, né? Eu me lembro que uma vez eu estava no Comiban em 2006, no Comiban em Granada, na Espanha, e tinha um pastor, ele estava naquela época, o Iraque ainda era Saddam Hussein e tal, né?
e ele estava falando que no Iraque tinha uma vigília semanal, cerca de 20 mil cristãos se reuniam todas as segundas-feiras para orar ali no Iraque. Vinham pessoas de várias partes e tal. Ele falou então que ele foi chamado para pegar nos Estados Unidos, ele foi nos Estados Unidos, e um pastor americano falou, nós vamos orar, né, pro Iraque. E ele viu lá a igreja nos Estados Unidos e tudo, teve tempo lá, visitando as igrejas. Temos que orar para o Iraque, tal, para que o Iraque, né, seja como as igrejas nos Estados Unidos. Ele falou, não ora assim não, pelo amor de Deus, não ora assim não. Não ora assim não. Como as igrejas nos Estados Unidos? Ele falou, não ora assim não, porque os crentes nos Estados Unidos são acomodados, não sabem o que é servir realmente a Cristo, não sabem, né, também o que é pagar o preço, dedicação, compromisso, comprometimento. E ele falou assim, nós na verdade que estamos orando para as igrejas, né, não só os Estados Unidos, do mundo todo, para que sejam despertos para o preço realmente que é servir a Cristo. As pessoas se acomodam, né? Vão na igreja quando der, quando puder, quando quiser. Tem, por exemplo, e tem alguns lugares, alguns lugares, por exemplo, até na Índia, tem um pastor até um indiano lá que ele dizia que tem crente que só vai na igreja, mesmo cristão, mesmo evangélico, às vezes só vai 2 vezes no ano, né, na igreja, 2 vezes no ano. É na Páscoa e no Natal. Páscoa e Natal, ele vai lá, Páscoa e Natal. Não, porque é Páscoa, porque é Natal, vai na igreja. Tem muitos assim. Falta esse comprometimento. Então, as lutas aqui, apesar das lutas, nós podemos saber que Deus, Ele é fiel. Ele nunca nos decepciona. Deus, Ele não improvisa, Ele conhece o fim desde o começo, Ele conhece todas as coisas, Ele se mantém fiel em toda e qualquer situação. Amigos podem falhar, pessoas podem nos abandonar, até mesmo a família. Tem um salmo, eu esqueci o salmo que um dos salmos de Davi, em que ele relata a sua situação. Estava doente, né? Aí o que ele estava doente, abandonado pelos amigos, até os da sua família diziam, até eles me tratavam como se fosse uma pessoa com uma doença infecciosa. Então, abandonado por todos. Os inimigos o acusavam, os amigos o abandonaram, os da própria família dele o tratavam assim com distância, abandonados por todos, mas não por Deus. Não por Deus. Ele demonstra a sua confiança no Senhor, ele demonstra a sua confiança que ele estava passando por aquela situação, que Deus estava com ele e que Deus o tiraria daquela situação. Então, isso nos mostra, e eu estou falando de Davi, né? Estamos falando de outra pessoa. É claro que é difícil você posicionar especificamente qual a situação ali que ele estava a falar, de uma maneira bem detalhada qual era a situação, mas ele relata isso da sua vida. Imagine Davi. Então, se Davi se sentiu assim, atacados por inimigos que o acusavam falsamente, abandonados por amigos e até mesmo a sua família o que tratava com distância, se Davi passou isso, imagina que às vezes nós passamos situações também semelhantes, assim, podemos passar, alguns passam, outros não. É bom, graças a Deus, que quando a gente passa pelas dificuldades, pelo menos a gente tem a família, né? Aí já é um... Mas mesmo, por exemplo, não foi só Davi, Jó também passa situação semelhante. Até mesmo a sua esposa. O que a esposa diz? Aquela esposa diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Morre uma vez, amaldiçoa o teu Deus e morre. Acaba o sofrimento, né? Então, imagine que você espera que pelo menos a família nessa hora, e nem ali foi. Mas Deus não abandona. Deus abandonou Jó? Não. Pelo contrário. E o interessante é que as pessoas, quando eu sempre dizer isso, quando destacam Jó, eu vi que as pessoas falam, Jó recebeu tudo em dobro. Meu Deus, que mentalidade pequena. Acham que a maior bênção, e se esquece que aquela ali não foi a maior bênção da vida de Jó. A maior bênção dele não foi ter tudo em dobro. Não foi. Foi conhecer a Deus de uma forma mais íntima e pessoal. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele chega àquela conclusão, então, dizendo que eu bem sei que tu tudo podes
e que ninguém pode impedir os teus planos, que nada pode impedir os teus planos, nada pode impedir os teus planos. Ele conhece a Deus de uma forma mais íntima, mais pessoal, mais profunda, e esse é a nossa maior recompensa. A maior recompensa no céu, a pessoa, lá eu vou andar em ruas de ouro, lá vai mar de cristal, e tantas coisas, pérolas e tal, tudo, mas isso não é a maior recompensa. A maior recompensa no céu é o próprio Deus. É o próprio Deus. A sua bondade, a sua graça, a sua glória, conhecê-lo de uma forma cada dia mais pessoal, cada dia mais profunda. E a eternidade vai ser maravilhosa por causa disso. Não é porque, acho que foi o Lutero, não me recordo bem, não tenho certeza, que ele disse que o inferno é inferno porque Deus não está lá, com a sua presença abençoadora. Porque está lá, mas com a sua presença de juízo, né? Mas não está lá com a sua presença abençoadora. O céu é céu porque Deus está lá com a sua presença abençoadora sobre os seus filhos. Então esse é o que está lá. Não é porque tem ruas de ouro, porque tem gente que pode morar até num palácio de ouro, pode ter muita coisa e viver o inferno aqui na terra, sem paz, sem esperança. Lá, céu é céu, porque a presença de Deus abençoadora sobre o seu povo estará lá. Então isso que faz, a recompensa é Deus, que não nos abandona. Ainda que as situações sejam difíceis, ainda que tenhamos luta, tenhamos dificuldades, Ele está conosco, isso nos basta. Como ele disse para Paulo, a minha graça te basta, porque ela se aperfeiçoa o quê? Nas fraquezas. Quando nós estamos fracos, quando nos sentimos fracos, a gente fala, Senhor, me dá a tua graça. O problema é a pessoa se sentir suficiente. Quando algumas pessoas dizem, não, eu posso, eu faço, eu aconteço, aí é o problema. Mas quando nós sentimos fracos, o que a gente pode dizer? Eu me sinto fraco, eu disse, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá a tua graça. Nós voltamos para Deus, pedimos a graça de Deus que não nos abandona jamais. E o terceiro ponto que o comentarista destaca aqui, ele diz, anime-se, você não está só. Anime-se, você não está só. O que nós passamos, algumas pessoas imaginam, tem algumas pessoas que pensam que é o centro do universo. É só ele que está passando aquilo, é só ele que enfrenta aquele problema, é só ele que está enfrentando aquela dificuldade. Não. Bom, você não está só por duas razões. Primeiro, outras pessoas passam o mesmo problema, ou até pior, situações mais difíceis. Segundo, como nossa fé, a nossa esperança está em Deus, Ele está conosco. Ele está ali conosco, mesmo nas situações mais difíceis, Ele nos fortalece, como nós já vimos falei anteriormente. Então, isso nos deve levar exatamente a uma vida de gratidão, uma vida de gratidão. Sabemos que Deus está a cuidar das nossas vidas. Como disse Jó, eu bem sei que tu tudo podes, e que nada pode frustrar os teus planos. Eu me lembro que um dos versículos que eu gosto muito nas Escrituras está no Salmo 103, versículo 13 e 14. Salmo 103 diz assim o texto: porque como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque nós somos bonzinhos? Porque nós somos muito bons? É isso? Não. O versículo 14 diz: porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Parece um contraste, não é? Assim, como o pai se compadece, porque como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que tem, porque nós somos filhos bons, obedientes, muito bons filhos, né? Não é assim que a gente esperava? Mas não, porque nós somos pó. Porque Ele sabe que nós somos pó. Porque Ele sabe que dependemos dEle. Porque Ele sabe que nós precisamos que Ele nos tome nas suas mãos, que Ele nos guarde, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça. Então é bom essa dependência, quando nós nos lembramos sempre que dependemos dEle. Ele está sempre conosco, Deus continua conosco. E nós não podemos permitir, então, que o inimigo, ele coloque no nosso coração algo diferente. Às vezes, quando vem as lutas, a gente pensa, Deus, todo mundo me abandonou, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. É impossível para isso. Ainda, como diz Paulo, ainda, claro, não quer dizer que
nós temos que buscar ser fiéis, temos que perseverar. Mas ainda quando nós erramos, ainda quando nós falhamos, a Bíblia diz, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Quando erramos, podemos retornar para Ele em arrependimento. Senhor, me perdoa. Eu gosto muito de uma versão da Nova Vida Adulta, que é uma versão italiana, e então, ela traduz um dos versículos de Isaías, ela diz, porque Deus não se cansa de perdoar. Quando ela traduz um versículo de Isaías ali, ele diz, porque Deus não se cansa de perdoar. É claro que, mais uma vez, recordando aqui, não quer dizer que isso não nos deve levar para porque Deus perdoa. Não, isso aí isso não é arrependimento sincero. O arrependimento sincero é o desejo sincero de não repetir aquilo que errou. Às vezes a gente repete, infelizmente, mas deve sempre haver a tristeza por ter pecado contra Deus e o desejo sincero de não repetir aquilo que errou. Isto é arrependimento sincero. É isso que Deus espera de cada um de nós. E quando nós fazemos isto, Ele não se cansa de nos perdoar. Quando Pedro perguntou para Cristo, quantas vezes deveria perdoar, né, o seu irmão? Ele falou, 7 vezes. 30 vezes. É interessante que Pedro estava sendo generoso. Pedro estava sendo muito generoso. Os judeus, os rabinos diziam que 3, no máximo 4 vezes. 3, no máximo 4 vezes. E citam até, parece que o livro de Amós. Então era 3, 4 vezes, assim, quando você é muito bonzinho. 3, 4 vezes, Rabino, 3, 4 vezes sendo muito bonzinho. Pedro ainda foi, conhecendo a Cristo, andando com Ele, conhecendo o coração compassivo, misericordioso de Cristo. Ele ainda joga lá em cima, 7. E Jesus disse, não, 7 está bom, Pedro. 7 está bom, 7 está mais, é mais do que os rabinos aí recomendam, é mais do que os judeus fazem. Está muito bom, foi isso que ele fez? Falou? 70 vezes 7. Na verdade, então, não queria dizer 490 vezes apenas. Na verdade, ele queria dizer tantas vezes quanto fossem necessárias. Ele dá não que seja um número fixo e você contando, olha, tá bom, eu já perdoei 1, 2, 200 vezes, 300, 349, aí 400 vezes, não é isso que ele queria dizer, mas é tantas vezes quanto for necessário. Tantas vezes quando ele chegar, me arrependo, sem contar, né? Ou seja, perdoa. Ele chegou pedindo perdão, perdoa. É isso que ele nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então nós devemos seguir Cristo como nosso exemplo, como nosso modelo. Nós não podemos desanimar, não podemos desistir, Ele está sempre conosco, em toda e qualquer situação. Nossos olhos devem estar fixos no Senhor. No Salmo 56, aliás, Davi ele diz assim, quando eu tiver medo, confiarei em Ti. Quando eu tiver medo, confiarei em Ti. Isso quer dizer que o crente sente medo. Mesmo os servos de Deus, como Davi, um homem de comunhão, e ele escreveu 73 dos 150 salmos, ele escreveu pelo menos 73 salmos. Então, é um homem que expressa, abre o seu coração. Quantas pessoas têm sido abençoadas através dos salmos de Davi. Mas mesmo assim ele disse, ele teve medo, teve situações que ele teve medo, situações que ele teve temor. E o que ele fez? Ele disse, quando eu tiver medo, confiarei em Ti. Em qualquer situação, nossa confiança deve estar nele. Quando você não vê situação, Josafá chegou um momento que uma situação, um exército, um inimigo vinha contra ele, e quando ele viu, já estava quase que às portas, né, da cidade, já tinham pegado um caminho escondido, não viram quando ele entrava, estavam ali, e ele também teve medo, E ele disse, Senhor, aqui estão os inimigos, não sabemos o que fazer, né? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Tem momentos que você não sabe o que fazer. A situação, o problema, a dificuldade, as lutas. Aí o que a gente faz nesse momento? Coloca os olhos em Cristo. Max Lucado, ele escreveu um livro, e ele fala sobre, acho que parece que foi Desafiando os Gigantes. Ele fala assim, coloque os olhos no gigante e você cairá.
coloque os olhos em Deus e o gigante cairá. Então, ou seja, a nossa confiança, a nossa esperança está nele, no Senhor. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente coloca os olhos em Deus. Coloca a nossa esperança nele, confia nele. Porque o Deus que foi fiel ontem é fiel hoje e será para sempre. Ele não falha. Deus foi infiel com você no passado? Não. Ele tem sido fiel, foi no passado, é hoje e continuará. A nossa fidelidade que é o problema, né? A gente tem dia que tá, tem dia que a nossa fé está maior, tem dia que parece que a nossa fé está lá embaixo, tem dia que a gente está... Nós passamos por essas oscilações. Né? Eu sempre costumo dizer que às vezes a gente acorda de manhã com aquela fé. Hoje eu vou fazer até mar se abrir aqui com fé e tal. Tem dia que, meu Deus, você procura a fé, parece que eu esqueci ela em algum lugar, porque eu não estou achando a fé aqui. Onde está a minha fé? Então, uma ilustração, tá? Fé não é algo que você... Fé não é algo que você... não é algo material, não é algo que você pode medir assim, mas apenas apenas uma forma para ilustrar, no sentido que a gente passa, tem momentos que vocês têm mais confiança, tem momentos que parece que você é abalado pelas situações, você é abalado pelas lutas, é abalado pelas dificuldades, e você começa a... Parece que Deus... Parece que você não vê a situação resolvida, não vê a solução. E o texto de Provérbios, parece que Provérbios 24, diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Quando é mais fácil, quando está passando uma luta, você até começa bem, né? Como Jó começou, aquela luta lá, ele começou, à medida que a luta se prolonga, você vê que vem as queixas. Aí o negócio não está doendo, continua doendo, e vai passando o tempo, e você não vê a situação. Então há uma tendência muitas vezes que Deus parece que não vai acabar, parece que não vai ter fim, não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Né? Não vê. Bom, e parece que não vê nenhuma situação, parece que a fé vai passando por dificuldades, mas é nesses momentos que nós temos que confiar no Senhor. É nesses momentos que Ele nos ensina lições preciosas. Ele nos ensina que a nossa confiança não pode estar em mais nada, a não ser nele. Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso grande galardão, Ele é a nossa esperança verdadeira e Ele nunca nos abandona. Tem um hino da harpa cristã, que é um hinário da Assembleia de Deus no Brasil, e ele diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Às vezes a gente canta uns hinos, né? Aquele sou feliz com Jesus, sou feliz. Na verdade, em inglês é it's well with my soul, ou seja, está bem com a minha alma. Ele foi escrito numa situação terrível. Quem escreveu esse hino era um amigo de Moody, como o pastor Alex até falou do Moody na semana passada, né? Ele era amigo do Moody, e ele, depois do incêndio que houve em Chicago, ele resolve então mandar a sua mulher e as suas filhas, né, para a Inglaterra, depois ele ia terminar de resolver umas situações ali, e depois iria também para a Inglaterra. Chicago estava dando em chama, tinha sido consumido uma grande parte de Chicago, e ele vai mandar, bom, vou mandar para um lugar melhor, depois eu vou, e ele mandou naquela época de navio, viagem de navio, demorava, depois de alguns dias ele recebe um telegrama, né? Aquela telegrama, né? E recebe assim, e não dava nem para explicar muito, o telegrama tinha que ser bem curtinho, né? E ela diz, salva, mas sozinha. Alguma coisa assim, salva, mas sozinha. Ou seja, tinha havido um naufrágio, um navio que levava a sua esposa e as suas duas filhas. A sua esposa conseguiu se salvar, mas as duas filhas morreram. E nessa situação, nessa situação, ele escreve esse hino. It's well, está bem com a minha alma. A gente escrever it's well, né? Está bem com a minha alma, ou sou feliz com Jesus, como traduzir no português. Bom, quando a conta está cheia, está todo mundo com saúde, todo mundo bem, a família está uma beleza, está bem com a minha alma, não é isso? E ele escreveu exatamente no momento de maior dor, de maior sofrimento. Então, os mais belos hinos e poesias, como Davi, como os Salmos, se não tivesse tribulação, se Davi tivesse uma vida boa,
sem nenhuma luta, sem nenhuma tribulação, nós não teríamos uma grande parte dos salmos. Quase, vou dizer que, pelo menos uns 70% dos salmos aí, né, talvez nós não teríamos. Se todo mundo fosse só uma vida boa, tranquila, todo mundo, pelo menos 70% do que nós temos dos salmos não estariam escritos, não teriam sido abençoados. Se já não tivesse passado por luta e dificuldade, não teríamos o livro de Jó, ou seja, milhões de pessoas no mundo não encontrariam esperança, confiança no mais profunda dor, se não tivéssemos o livro de Jó, que mostra a fidelidade, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus para conosco. Então, isso nos mostra que vamos enfrentar oposições, vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, perseguição, mas Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo digno, perfeitamente, completamente digno da nossa confiança, da nossa esperança, do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Amém. Eu não sei se alguns irmãos gostariam de fazer alguma pergunta ou acrescentar algo mais. Não? Então nós vamos ter o nosso intervalo, irmãos. Deus abençoe a todos.